Olá, tudo bem aí? Na nossa aula de história de hoje, vamos falar sobre a origem da contagem do tempo, no plano de estudo doutorado, volume 6, primeira semana, quintos anos, professoras Ana Paula e Cira. De onde surgiu a necessidade de controlar o tempo? Por que acompanhamos sempre o relógio para controlarmos as nossas atividades cotidianas? A cronologia, o estudo do tempo, é uma das invenções fundamentais da espécie humana. É com base neste conjunto de conhecimentos que a civilização consegue, até os dias de hoje, controlar e organizar sua vida e suas atividades. Para compreendermos este costume tão cotidiano, às vezes nem nos damos conta de que como a influência do relógio é importante em nossas vidas. É preciso recuar à aurora da humanidade. Para os caçadores do período paleolítico, a posição dos astros e suas periodicidades eram usadas para saber quando a lua mudaria, em que períodos as diversas estações da natureza aconteciam e qual sua influência no comportamento e migração dos animais, para que a caça e a pesca pudessem ser bem-sucedidas. Como viviam em bandos, uma caçada mal-sucedida poderia comprometer sua alimentação e, consequentemente, sua espécie. Já no período neolítico, arar a terra, semeá-la e o período de colheita precisavam de medidas de tempo precisas, para que os períodos mais favoráveis fossem observados, para que cada fase da agricultura fosse completada com sucesso garantido. Assim, o prosseguimento da espécie em um dado local. E essas medidas de tempo tinham por base fenômenos naturais repetitivos. Ora, antigamente, antecedendo a invenção da escrita, a humanidade não detinha conhecimentos acerca da construção de artefatos que os auxiliassem na medição de intervalo de tempo. Desta forma, recorrer aos fenômenos naturais que fossem periódicos tornava-se a ferramenta mais favorável naquele momento, onde despontava a aurora da nossa civilização. Os fenômenos periódicos mais utilizados foram os movimentos dos corpos celestes. E aí, a partir daí, este fenômeno passaram a determinar as estações do ano, os meses e os anos. Exemplificando, há cerca de 20 mil anos, os caçadores faziam medição de tempo, contando os dias entre as fases da lua, por meio de marcações em gravetos e ossos. As descobertas arqueológicas indicavam que em todas as civilizações antigas, desde os primeiros hominídeos, algumas pessoas estavam preocupadas com a medição do tempo, seja por motivos religiosos, agrícolas ou de estudo dos fenômenos celestes, uma forma antiga de astronomia. Os sumérios, povo residente na Mesopotâmia, chegaram a elaborar um calendário que dividia o ano em 12 meses e de 30 dias, sendo que os dias eram divididos em 12 períodos, que equivalem a 2 horas, e dividiam cada um destes períodos em 30 partes, aproximadamente 4 minutos. Pelo período ocupado por essa civilização entre 5.300 e 2.000 anos antes de Cristo. A precisão de seu calendário é fantástica.
Além dos sumérios, os egípcios também tinham um calendário que atualizava os ciclos das fases da Lua, mas que passou a atualizar o movimento da estrela Sírius, que passa próximo ao Sol a cada 365 dias, na mesma época em que a inundação anual do Nilo tem início. Isto foi muito importante para o crescimento da civilização egípcia. Heródoto, historiador grego, afirmou que o Egito é um presente do Nilo, já que a região seria apenas deserto, se não houvesse este rio. Podemos então sintetizar afirmando que os fenômenos celestes é que determinavam o período de fertilidade da terra e o comportamento dos animais, grande preocupação de todos os povos. Com o passar dos anos, muitos instrumentos para contar o tempo surgiram: relógios de areia, de sol, de água, até chegar aos modernos relógios. Calendário gregoriano. O calendário gregoriano é um calendário de origem europeia, utilizado oficialmente pela maioria dos países. Foi promulgado pelo Papa Gregório VIII, 1502-1585, em 24 de fevereiro do ano de 1582, em substituição do calendário juliano, implantado pelo líder romano Júlio César, 100 anos antes de Cristo. O calendário gregoriano é adotado para demarcar o ano civil no mundo inteiro, facilitando o relacionamento entre as nações. Essa unificação decorre do fato de que a Europa ter, historicamente, exportado seus padrões para o resto do globo. Calendário juliano. Primeiramente, esse calendário ainda é usado por cristãos ortodoxos nos dias de hoje. Em comparação com o gregoriano, ele está 13 dias atrás. Sobre sua criação, esse calendário foi implementado pelo imperador romano Caio Júlio César, em 46 a.C. Basicamente, ele é o calendário romano, mas com algumas modificações devido às festas em comemoração das flores. Essas comemorações, aliás, aconteciam em março, antes o primeiro mês do ano, e durante o inverno. Para que ficasse melhor contextualizada no calendário, o astrônomo Sosigenes sugeriu que os meses de janeiro e fevereiro passassem a ser os primeiros do ano. Ele também propôs que novembro e dezembro encerrassem o ano. Esse novo encaixe fez com que a festa passasse a ser feita na época certa. O calendário chinês combina o ciclo solar com os ciclos lunares, sendo, portanto, lunisolar. A cada 12 anos completa-se um ciclo, dentro do qual cada ano recebe o nome de um dos 12 animais correspondentes ao horóscopo chinês: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. O calendário judaico é o tipo de calendário que o povo judeu utiliza para a contagem do tempo e comemoração de aniversários, festividades, casamentos, falecimentos, celebrações religiosas e outras solenidades. De acordo com os hebreus, os anos passaram a ser contados a partir do que eles acreditavam a ser a criação de Adão. O calendário islâmico ou calendário egírico é um calendário baseado no ciclo lunar e composto por 12 meses de 29 ou 30 dias, com um total de cerca de 354 dias. A origem deste calendário remonta à Hégira, que foi a migração de Maomé
de Meca para Medina, em 16 de julho de 622. Calendário Jussi. Primeiramente, esse calendário é utilizado somente na Coreia do Norte. Além do mais, ele leva como influência a ideologia Jussi. Basicamente, essa ideologia é uma mistura de marxismo, leninismo e knissumismo. Até porque esse é um resumo da filosofia de Kim Il-sung, o primeiro comandante do país. Assim sendo, esse calendário possui as mesmas marcações do calendário gregoriano, ou seja, conta com os mesmos meses, semanas e dias. Porém, ele modifica na contagem cronológica. Basicamente, a contagem desse calendário começou no ano de 1912. Por que esse ano em específico? Porque foi em 1912 o nascimento de Kim Il-sung, cultuado quase como uma divindade no país. Portanto, os anos anteriores do nascimento do ex-comandante são grafados com um número, procedidos da expressão AJ, assim como fazemos com épocas anteriores a Jesus, como AC. Vale ressaltar que hoje estaríamos no ano 108. Calendário etíope. Primeiramente, esse calendário é uma variação do calendário juliano e tem 12 meses de 30 dias e um mês com apenas 6 dias. Como o nome mesmo sugere, este calendário é próprio da Etiópia, país no extremo leste africano. A região onde está localizado, aliás, é conhecida como chifre africano. Vale destacar que, se levássemos esse calendário em consideração, o ano começaria no dia 11 de setembro do calendário gregoriano. Outra curiosidade que podemos destacar é que a primeira hora do dia, de acordo com o horário etíope, é o nascer do sol. E mais, o ano de 2019, do calendário gregoriano, corresponde ao ano de 2011, do calendário etíope. Pesquisadores estimam que o calendário maia foi usado pela primeira vez por volta de 550 a.C. É baseado no ciclo solar, com 365 dias, agrupados em 18 meses e 20 dias, e mais 5 dias que não pertencem a nenhum mês e são acrescentados ao calendário para completar o ano. Foi o calendário mais elaborado das antigas civilizações pré-colombianas. Os maias acreditavam que o planeta Terra possui uma existência de 5 grandes ciclos ou eras, com duração de 5.125 anos cada ciclo. Estaríamos vivendo atualmente o final do 5º ciclo, que se encerra, segundo a crença maia, em 2012. Mas essa previsão catastrófica não é confirmada cientificamente. Atenção! Atividades. Agora que você já aprendeu sobre a origem da contagem do tempo, faça as atividades de história do 6º PET, primeira semana. Páginas 67, 68, 69, 70, 71 e 72. Dúvidas? Procure sua professora. Estamos à disposição para ajudar vocês. Até a próxima aula. Beijinhos. Tchau.